pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal da Anatomia Virtual. E hoje eu vou começar a série sobre o tronco encefálico, na qual eu vou falar sobre as estruturas e funções do bulbo, tá? Eu vou começar essa série pelo bulbo. Então, antes de a gente entrar no assunto propriamente dito, eu deixei aqui em cima, olha, eu acho bem didático essa imagem que é do D'Angelo Fatini, que demonstra aí um corte transversal da medula espinal, né? E por que isso? Porque o tronco encefálico, né, ele é composto pelo bulbo, ponte e mesencéfalo, tá? E o bulbo, a ponte e o mesencéfalo formam o tronco encefálico. E se vocês observarem aqui, ó, acima, aqui na medula espinal, ela é repleta de sulco e fissura que vão delimitar as regiões da medula espinal. Então aqui, por exemplo, a gente tem a fissura, né, olha, a gente vai ter aqui a fissura anterior, né, fissura mediana anterior, aqui posteriormente o sulco mediano posterior, aqui a gente vai ter o sulco lateral anterior, né, a gente vai ter o sulco lateral posterior. Na região cervical é o único lugar que vai ter o sulco intermédio posterior. E esses sulcos que vocês veem, a gente encontra também no bulbo, porque vamos dizer assim, a gente olhando na peça é difícil discernir onde termina ou começa o bulbo, tá? Porque é muito próximo o início, né, da medula espinal com o final do bulbo. Então é muito próximo. E esses sulcos, essas fissuras, elas são pertinentes, iguais, tá? Seguem o mesmo fluxo, né, para o bulbo, que é a primeira parte aí do tronco encefálico, tá? Então aqui a gente tem, ó, né, como eu disse para vocês, né, ó, os sulcos. Aqui a gente tem, ó, fissura mediana anterior. Aqui na frente a gente vai ter a fissura mediana anterior, o sulco lateral anterior, tá? Aqui posteriormente a gente vai ter o sulco mediano posterior. Aqui na vista posterior do bulbo vai ter o sulco mediano posterior, tá? A gente vai ter o sulco lateral posterior, tá? Lembrando que na região cervical a gente tem ainda o sulco intermédio posterior, que é encontrado somente aqui na região cervical. Aqui tem outras informações que não são pertinentes à aula, e eu utilizei só para mostrar mesmo para vocês que essas fissuras e esses sulcos continuam com o bulbo, tá? Que dá delimitação aí tanto na vista anterior do bulbo e a vista posterior. E é isso que eu vou mostrar hoje na videoaula, as principais estruturas que vão compor aí o bulbo e suas funções, tá? Então vamos lá. Então o bulbo, né, como eu disse para vocês, é a continuação da parte superior da medula espinal. Aqui, ó, a gente vê, né, um corte sagital do sistema nervoso como um todo. Aqui a gente vai ter o encéfalo, a região do diencéfalo, o cerebelo. Aqui a gente tem o tronco encefálico, tá? Então, aqui, o tronco encefálico, ele é composto de 3 partes, pelo bulbo, ponte e mesencéfalo. Na aula de hoje a gente está vendo esse pedacinho aqui de baixo, que é o bulbo, tá? Então, como diz aqui na descrição, né, é a continuação da parte superior da medula espinal. Então, a gente, até na peça, é meio complicado discernir, de ver isso, porque como a medula espinal, ela origina na altura do forame magno do osso occipital,
consequentemente né, o término, vamos dizer assim, do bulbo, da parte aqui, ó, inferior do bulbo que a gente vê, tá? Pelo bulbo, pessoal, vai passar tratos, quer dizer, conjunto de fibras nervosas que formam tratos. Esses conjuntos com maior quantidade de fibras nervosas formam tratos. Se tiver menor quantidade de fibras nervosas, formam os fascículos, que são conceitos essenciais, tá? Quando a gente vai estudar principalmente, né, as vias ascendentes e as vias descendentes. Quando a gente fala de tratos ascendentes sensoriais, a gente está relacionado todos aqueles impulsos nervosos, tá, que saem da periferia e vai para o sistema nervoso central. E o descendente, que é o motor, a gente fala que é do sistema nervoso para o órgão efetor, tá? É ao contrário. E a outra função do bulbo é conectar a medula espinal, tá, ao encéfalo, que é a parte mais superior aqui. Então, ele vai fazer uma ponte aí, tá? A gente vai citar também que no tronco, no bulbo, tá, existe uma série de núcleos que vão participar de diversas funções, tá, dentro da neuroanatomia. E só para a gente frisar aqui, para vocês não fazerem confusão, na neuroanatomia vocês vão ver dois termos bastante comuns, que é o gânglio e o núcleo, tá? Qual que é a diferença entre gânglio e núcleo? A grande diferença é que o gânglio é conjunto de corpos celulares de neurônios situados fora do sistema nervoso central. Por exemplo, o gânglio da raiz dorsal do nervo espinal, por exemplo, tá? Então, são conjuntos de neurônios pseudo-unipolares que ficam localizados dentro desse gânglio. O núcleo já é diferente. O núcleo é o conjunto, tá, de corpos celulares de neurônios que vão estar situados dentro do sistema nervoso central, aqui representado na área do tronco encefálico, precisamente aqui no bulbo, né, que é o caso nosso. Então a gente vai falar, primeiramente, para poder ficar mais fácil, tá, uma vista anterior do bulbo, tá, lembrando sempre, tá, que o tronco encefálico é tudo isso daqui, tá, que aqui a gente tem o bulbo, a ponte e o mesencéfalo, e a gente está tratando somente desse pedacinho aqui. Lembrando que, como eu falei para vocês, aqueles sulcos e aquelas fissuras da medula espinal, elas vão continuar da mesma maneira para o bulbo, tá? Então, aqui a gente vai ter, né, ó, a fissura mediana anterior, o sulco lateral anterior, tá? Aqui a gente vai ter região que é chamada de pirâmides, tá? Pirâmides. E outro ponto que aqui a gente tem, que é chamado de decussação das pirâmides, tá? E essa região anterior do bulbo é onde vai passar aí os trapos motores que vão passar do cérebro para a medula espinal. Porque, lembrando que a informação eferente ou descendente, como vocês podem encontrar dessa maneira diferente nos livros, sai o que? Do sistema nervoso, né? E vai para o órgão-alvo, tá? E na decussação das pirâmides, ela permite aí que ocorra um cruzamento de fibras nervosas. Então, a fibra nervosa está subindo, lado direito, lado esquerdo, tá? As fibras motoras. Quando chega nesse ponto, elas cruzam e vai cruzar de lado. Então, o que está do lado direito vai para o lado esquerdo, e o que está do lado esquerdo vai para o lado direito.
Aqui, a gente tem também, tá? Entre aqui, ó, a gente tem as pirâmides aqui, a gente tem o sulco lateral, né, anterior, e a gente vê uma estrutura aqui que é chamada de oliva, tá? Na oliva, a gente tem a característica de um núcleo chamado núcleo violar ou olivar inferior, que é característico de regulação de proprioceptores, como os fusos neuromusculares para o cerebelo. Bem, aqui na vista posterior, tá, a gente tem, já é ligado a funções um pouco diferentes da vista anterior que nós vimos, tá? Aqui na vista posterior, as funções aqui é ligada à parte sensitiva, à parte sensorial. Aqui vai passar aí os axônios ascendentes, quer dizer, as vias ascendentes, aquelas que saem da periferia para o sistema nervoso central. E aqui, tá, eu vou me retirar aqui um pouquinho para vocês verem. Aqui a gente tem a vista posterior do tronco encefálico, na qual a gente tem o sulco mediano posterior, o sulco lateral posterior e aqui duas saliências, que são chamados, tá, de tubérculo graço e tubérculo cuneiforme. E esse tubérculo graço e tubérculo cuneiforme está representado por um núcleo graço e um núcleo cuneiforme. E como eu disse para vocês, como são fibras sensoriais que vai passar aí, tá muito ligado, tá, a parte de tato, a parte de vibração, de propriocepção, tá, que tá ligado à parte de tendão, cartilagem, tá, nessas localizações assim que tem receptores próprios, tá, sensoriais, e os próprios fusos neuromusculares, como eu falei para vocês, tá. Então, muitos axônios ascendentes sensoriais fazem sinapses, né, nesses núcleos, como eu falei, tá, tanto no núcleo graço como no núcleo cuneiforme. E aí, daí o que? Vão surgir, né, originar os neurônios pós-sinápticos, que então transmitem a informação sensorial para o tálamo do lado oposto, que faz, né, com que as fibras sensoriais, né, tenha também um cruzamento de fibras nervosas, assim como acontece na vista anterior, certo? Aqui, olha, uma outra, né, função do bulbo, tá? Que ele é centro cardiovascular, centro da área respiratória rítmica, né? Como função também dessa parte. Aqui eu deixei para vocês, tá? Eu vou até ler para vocês. Aqui a gente tem 12 pares de nervos cranianos. Eu gostei dessa imagem porque mostra o colorido e dá para vocês identificando com maior clareza, tá? Então a gente tem o nervo vestíbulo coclear, por exemplo, que é o 8º par. Esse nervo vestíbulo coclear, que é o 8º par, aqui representado, ele está relacionado no bulbo e recebe entradas sensoriais e saídas motoras para a cóclea e orelha interna relacionados à audição. Lembrando que não é ouvido mais, tá? Que se fala na anatomia, é a orelha. A gente tem o nervo glossofaríngeo, que é o 9º par, que vai estar relacionado com núcleos do bulbo, que transmite impulsos sensoriais e motoras, que vai estar relacionado com o paladar, deglutição e a salivação, que é o nervo glossofaríngeo, como vocês olham aqui, que tem essas respectivas funções, impulsos sensoriais e motores relacionados ao paladar, deglutição e a salivação. Então, são 5 pares de nervos cranianos que saem do bulbo, tá? E eu estou apresentando esses 5 pares relacionados
ao bulbo e suas funções, tá? A gente tem os nervos acessórios, que é o 11º par. O nervo acessório, que é esse aqui, vai originar impulsos nervosos controladores da deglutição. E a gente tem um nervo muito importante, que é o 10º par craniano, tá? Que é o maior nervo craniano que nós temos no corpo humano, que é o nervo vago. E ele é muito importante, tá? Porque os núcleos ficam no bulbo e vai receber impulsos sensoriais e motores relacionados a muitas vísceras torácicas e abdominais também. Além desses, a gente tem também o nervo hipoglosso, que é o 12º par, tá? O nervo hipoglosso, que vai dar os núcleos bulbares, são a origem de impulsos nervosos controladores do movimento da língua e durante a fala e a deglutição. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada